A paz de Deus, amados amigos e irmãos, como está? Tudo bem? Voltamos aqui porque senti no meu coração de contar um ocorrido na minha vida. Eu creio que vai servir para muitos, para reflexão, né? Desde quando eu cheguei aqui na Espanha. Agradeço a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos, os que estão apoiando, pelas mensagens de apoio, né? Isso é muito bom. Ajuda nós também para influenciar-nos, para glorificar o nome do Senhor. Não gosto de muito bajulação, também tampouco, e também não é necessário, né? Simplesmente dizer glórias a Deus já está bom. Na verdade, não me alegro muito e não é muito bom dizer, que o irmão é muito sábio, coisa e tal. Não. Esse tipo de coisa nem é bom. Isso estraga, não? Isso é melhor. É só dizer glórias a Deus, irmãos, segue avante, estamos juntos. Isso seria o suficiente nos comentários, ou algumas dúvidas, né? E tampouco eu gosto muito de ser louvado. E não estamos aqui para isso tampouco. Mas eu agradeço a todos os irmãos que com carinho, com simplicidade, disse alguma coisa assim. Estamos tentando, na verdade, ensinando o que aprende, errando que nós se consertamos, é assim? Não sou dono da verdade. Irmãos, agradeço a Deus, né, por estar aqui neste país, na Espanha, como os irmãos que não me conhecem ainda, né, estou aqui há 10 anos, há 11 anos, não cheguei aqui em 2010. Em 2011, fui separado para um ministério da Congregação Cristã e hoje eu não estou mais no ministério para aqueles que ainda não me conhecem. Mas eu tenho um ministério que está dentro do meu coração, que esse homem nenhum pode tirar, que foi dado por Deus. Dom de evangelizar, aquilo, muita alegria de sempre anunciar a graça do Filho de Deus, falar das grandezas dos céus, e não faço isso para receber galardão e nem para ser salvo, porque já nós fomos salvos pela fé em Jesus Cristo, e isso fazemos com amor e com carinho e forma de gratidão por tudo aquilo que Ele nos fez. Porque a palavra nos ensina que se nós fazermos tudo que o Senhor nos manda, ainda somos servos inúteis. Então é uma alegria muito grande estar aqui neste canal, que é para reflexão da palavra de Deus, para a aprendizagem da palavra de Deus também, e também anunciar o Evangelho a todas as criaturas, não? Para cumprir o que está escrito nas Escrituras também. Irmãos, quero contar que quando eu cheguei aqui na Espanha, quando eu saí aí, na verdade, do Brasil, saí, né, por uma prova material também muito difícil, por uma profecia, né, que eu estava resistindo para vir para cá. Eu creio sim que foi Deus que estava movimentando, porque foi de uma forma muito especial, né? Usou de uma irmã da Assembleia de Deus para profetizar umas coisas e acabou cumprindo sem, né? Eu não queria, né, aquela profecia, na verdade eu não queria, mas cumpriu, como eu já creio que eu já disse em algum outro vídeo. Então eu cheguei aqui em 2010, a Espanha já estava em crise, né? Começou em 2007 a crise aqui da Espanha. Quando eu cheguei na igreja que eu congregava, em 2006, até 2007, 2008, congregou até 100 irmãos. E quando eu cheguei só tinha 30 e algo, não lembro o total exato. Então muitos já tinham ido embora por causa das crises. Então todo mundo indo embora e eu chegando. Eu fui o único que cheguei na congregação, nessa igreja, todos os tempos que eu conheci, né? 2007, 2000, quando foi 2014, foi fechada por causa que tinha muito poucos irmãos para pagar também ali todos os custos, e havia 2 igrejas perto. Foi quando fechou essa, que era a segunda igreja, que era a última que foi aberta, e ficou a mais antiga, que era um local mais grande, o cooperador mais antigo, não? É claro, e foi mais do que justo. Então se unimos a essa outra igreja, né? E para ter um número maior de irmãos,
né? Porque na congregação onde eu atendia tinha músico e na outra não tinha músico. Na outra tinha porteiros e aqui não tinha porteiros. Então estava faltando em um lugar e do outro. Então foi muito coerente juntar as duas igrejas. Então fiquei como cooperador sem igrejas, né? Eu creio que eu já relatei em outro vídeo. Irmãos, atendendo reuniões de evangelizações, atendia uma na cidade de 200 km, a outra 90 km, e aqui em Valladolid 210 km, onde eu estou morando hoje. Então, amados, como estava em crise, as coisas estavam bastante difíceis. Mas, irmãos, com aquela fé em Deus, que Deus ia preparar todas as coisas. Irmãos, creio muito nas preparações de Deus. Temos que ter fé, como o Senhor Jesus disse, né? Se ter fé como um grão de mostarda, nós podemos transportar de um monte de um lugar para outro. Isso dependendo da fé. A fé tem que estar em perseverança. Quem tem fé tem perseverança. Quem tem fé confia. Não importa se passa um dia, 2 dias, um mês, um ano pedindo algo, mas quem tem fé segue pedindo. Então, irmãos, quando eu cheguei com pouco dinheiro, né? E com aquela fé que Deus ia preparar um emprego como imigrante, sem papéis. Irmãos, não é fácil estar num país, né, sem documento. Irmãos, está como um indigente, contra a lei. Aquilo me entristecia muito. Tinha feito uma promessa quando estava nos Estados Unidos que não ia para mais nenhum país viver como imigrante, mas assim foi a vontade do Eterno, creio plenamente, por isso aqui estou e por isso aqui já vi muitos frutos, na verdade. Não somos os únicos, mas Deus escolhe alguém para uma missão, né? Como escolheu Paulo e todos os outros para uma missão. Então sempre Ele segue escolhendo, né, homens e mulheres para fazer a obra dele na onde Ele quer, não é verdade? Glórias a Deus, e por isso eu glorifico a Deus e agradeço a Deus aqui junto de vós também. Vou contar uns fatos, irmãos, que ocorreu comigo. Não foi coisas tão boas, mas vai servir para reflexão. Eu fui num talher buscar, na oficina de floricultura, para buscar trabalho. E cheguei nessa oficina, e aí trabalhava um brasileiro com um espanhol. Essa oficina estava cortada a energia, estava um caos. Mas sentia-se no meu coração que ali era o meu lugar. E eu vi com esperança tão grande para ganhar dinheiro também. Mas imagina só, como ganhar dinheiro junto com pessoas praticamente falidas, né? Mas senti paz ali naquele lugar, senti que ali era o meu lugar, irmãos, e perguntemos para ele, o meu amigo que era conhecido desse outro irmão, né? Tinha um primo que morava aqui e ele conhecia essa pessoa. Então ele foi aí comigo e ele falou, não podemos, estamos com dificuldade e tal. E assim foi. Mas eu vi aí esse outro pessoa, espanhol, que estava fazendo um para-choque, né? Preparando um para-choque, e vi que ele não sabia que quem era o profissional era o brasileiro, não? Então eu falei para ele, eu vou vir amanhã aí para te ajudar a você preparar esse para-choque. Ele disse, não precisa, que eu não posso pagar nada. E não, muitas graças, muito obrigado. Aí eu falei, não, eu vou vir amanhã aí para poder te ajudar sim, eu não vou cobrar nada. Pensa aí comigo. Né? O carro parado não ganha frete, né? Aquele ditado do Brasil, né? Então se eu ficar em casa sem fazer nada, eu não ganhei nada. Mas se eu vim aqui ajudar ele, por mais que eu não estou ganhando dinheiro, mas eu estou ganhando confiança, amizade. Então, irmãos, no outro dia eu preparei era numa sexta, no sábado eu vim, né? Preparei minha marmitinha e vim ajudar ele. Preparei o para-choque, pintei, com a luz aí, com um gato vindo lá do vizinho, maior dificuldade. E conquistei uma amizade, irmãos. Eles ficaram muito felizes, logo em seguida já surgiu um dinheiro, eles já pagaram a energia e já tinha um trabalho aí, ele me propôs, quando você cobra para fazer esse trabalho? Era um carro batido, né, capotado, eu já dei um preço, ele aceitou, já fiz aquele trabalho e já apareceu outro, e já foi aquela maravilha, já tinha ganhado parece que uns 1.500, 2.000 euros em quase 20 dias, estavam muito felizes. E já tinha outro carro que tinha que trocar uma lateral, já estava fazendo, já estava na metade. Um dia que chegamos aí, a oficina estava só em cinzas. Tinha pegado fogo esse barracão,
Irmãos, tinha queimado tudo, os carros que estavam dentro. Essa pessoa espanhola que tinha 2 cachorros, uns 6, 7 gatos, tinha virado churrasco, irmão, uma coisa terrível, uma tristeza. Estava ele aí chorando, irmãos, eu fiquei, Senhor, tem misericórdia, pensei que já estava empregado, as coisas aí iam bem, irmãos, mas daí começou a fluir algo. É que vezes que Deus permite tantas coisas que a gente fica sem saber os caminhos. Então, irmãos, esse brasileiro disse, eu disse para ele, se eu conseguir algumas ferramentazinhas, você me passa alguns trabalhos? Ele falou que sim. Então eu peguei os mil e poucos euros que eu tinha, 1.500, 1.200, não lembro, e comprei um compressor, umas ferramentas, e aí guardei num lugarzinho, e também fui até no dono dessa finca, né, que era uma finca, seria uma chacrazinha, pegado com a cidade onde estava esses barracão, né, que nós chamamos aqui de nave. Então ele tinha um barracãozinho bem pequenininho, e eu cheguei nele e falei, eu preciso de alugar o seu salão, né, o seu barracão, mas eu não tenho dinheiro, nem da entrada, nem de nada, nem da fiança, que é que eles falam, fiança é dar um salário à parte do salário que fica guardado, né? E ele olhou para mim, deu risada e saiu. No outro dia, encontrei ele e disse, quando você paga? Eu falei, não sei, não tem data marcada, eu tenho que trabalhar para ganhar o dinheiro. Então ele sempre quando chegava, via eu ali na porta do talher, chegava bem cedo, lendo a Bíblia, e esse dono desse lugar sempre vinha para tratar dos seus cachorros, né, ali que ele tinha, alguns cavalos que ele tinha também, irmãos, e eu fui pegando amizade com ele, de pouco a pouco, né, antes de queimar a oficina, né, nesses 30 dias, já conversava um pouquinho com ele e ele foi observando, né, de vez em quando ele parava, ficava um pouquinho, né, e saía. Então ele chegou e falou assim para mim, eu vou alugar, então te alugo. Alugou para mim sem entrada, sem nada, sem contrato, sem papel, sem nada, irmãos. E aí coloquei, antes de eu alugar esse lugar, eu tinha guardado as minhas ferramentas na oficina mecânica de uma outra pessoa, que era um boliviano. Irmãos, e quando eu cheguei no outro dia aí, que eu já ia abrir esse salãozinho, levar as minhas ferramentas para esse salão que eu tinha alugado, veio uma notícia, olha, entrou um ladrão dentro da oficina e roubou todas as tuas ferramentas. O mais incrível que roubou as minhas ferramentas, as deles uma ferramenta só, mas os meus levou tudo, as pistolas de pintar, o compressor, a radial, a máquina de lixar. Irmãos, que tristeza. Mas eu fui orar a Deus, o Senhor colocou paz no meu coração, fique em paz, eu vou preparar todas as coisas. E logo em seguida, irmão, liguei para o meu irmão no Brasil, e ele disse, eu estou chegando aí, amanhã já tem um voo comprado, tal dia eu estou aí, que era 2, 3 dias depois, irmão, chegou, e aquela alegria, sem documento também, e aí conversa vai, conversa vem, ele disse que tinha, né, quando vem para cá tem que vir pelo menos com 1.000 euros, né, ele estava com 1.200 euros. Falei, peguei emprestado, fiz uma proposta, paguei emprestado para pagar um juro, irmãos, e entrado assim com a cara e com a coragem, glórias a Deus, pelo Deus tem dado a vitória, irmão. Comprei todas as ferramentas outra vez e comecei, foi dando trabalho, foi enchendo, meu irmão até trabalhou comigo uns dias, deu trabalho para mim, deu trabalho para ele, irmãos, e aí comi, bebi, depois Deus preparou, aluguei o barracão mais grande dessa nave, a pessoa desocupou, aluguei, paguei tudo e foi uma glória. Irmão, então por isso aqui eu estou dando glórias a Deus, que por mais que venham as provas, as lutas e as guerras, se nós confiarmos no Senhor, o Senhor nunca deixa faltar o pão de cada dia e sempre vem o escape, porque o Senhor nunca dá um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Irmãos, vou contar um outro fato, 2 fatos ocorridos bastante interessante. Sabemos que nós somos, por mais que somos servos de Deus, andamos na guerra contra a carne e o espírito. Estamos nessa guerra. E esta guerra vai continuar até o último dia da nossa vida, a carne e o espírito. Na verdade, o nosso ego, o nosso orgulho, muitas das vezes a ira, e nós temos que estar aí constantemente em comunhão com Deus para não pecar.
Mas, como as Escrituras nos dizem, 1 de João, se nós dissermos que não tenho pecados, nós somos mentirosos, enganamos a nós mesmos e não há verdade na nossa boca. Irmão, chegou um dia, aí uma pessoa, antes que chegue esta pessoa, o compressor que eu tinha comprado quebrou, né? Se estropiou, que diz aqui, né? Se quebrou, estragou, né? Irmãos, e nesse mesmo dia, olha como as coisas, irmão, como o inimigo prepara os pratos para nos testar. E aí vem, né, o teste, para ver se nós passamos no teste. É isso que nós temos que estar atento. Olha bem, chegou um senhor com um compressor de uma furgoneta e disse: quero vender um compressor, bem no dia que o meu compressor tinha quebrado, irmãos. Não parece ser coincidência essas coisas. Perguntei o preço, ele disse 700 euros na época. E eu estava, creio que com 200 euros no bolso. Eu disse: eu não posso. Ele disse: eu não vou ofertar 200 euros para alguém que pediu 700, né? Seria uma afronta, né? Eu não tenho coragem para isso. Disse: eu não posso, senhor, eu não posso. Aí ele disse: não, o que compra eu te baixo para 500. Eu falei: eu não posso, perdoa-me, eu não posso. Mas ele era muito insistente, né? E aqui tem muitos gitanos, né? Que é os ciganos aí do Brasil, e ele era um cigano. E ele abaixou: não, eu te abaixo mais. Baixou para 400. Eu disse: eu não posso, senhor. Abaixou para 300. Eu disse: como que abaixa tanto assim? Comecei a ficar um pouco assustado. Pensei: de certo Deus está fazendo a obra, não é verdade? Deus está fazendo a obra. Preciso de um compressor. Apareceu o compressor. Irmãos, nem todas as vezes que aparece algo tão fácil é vindo de Deus. Essa é a reflexão. E eu falei: tá chegando perto, né? Eu tenho 200, ele já fez por 300, mas tem algo de errado por aí para alguém que pediu 700, compressor quase novo. Falei: ai, Senhor, será que isso não é roubado? Aí pensei no meu pensamento, né? Se ele não disse que é roubado e eu não sei que é roubado e comprar, né? A minha consciência não acusa, não estou pecando. Mas é um pouco assim, suspeito, né? Pensei comigo. Chamei meu irmão no canto e disse: e aí, irmão, o que você acha? Ele disse: eu acho que isso é roubado. Eu falei: ai, será? Eu falei: assim, agora piorou, porque agora, né, ele disse isso, agora minha consciência vai acusar. Mas eu falei: não, até enquanto eu não sei, temos uma presunção, mas eu também vou perguntar para ele se é roubado ou não. Perguntei do documento, ele disse que não tinha, porque esse compressor já usado, ele já comprou de outro e não tinha. Até quando não dizer que não tem documento, quantas coisas que não tem documento que não é roubado? Estavam querendo convencer-me a mim mesmo. E foi quando ele disse: eu faço por 300, por 200. Chegou a quantidade de dinheiro, a quantidade de dinheiro certinho que eu tinha no bolso. Disse: agora é a hora. Mas, amados, quando ele disse isso, ele disse: mas sabe o porquê que eu estou fazendo tão barato? Não é porque esse compressor só vale 200, ele vale 700. É porque esse compressor eu roubei. Meu Deus. Irmão, a primeira e última pessoa na vida que me disse uma coisa dessa. Eu roubei esse compressor. Por isso eu estou te vendendo tão barato. Irmão, foi como uma flecha no meu coração. Ele confessou. E eu já estava para meter a mão na carteira e pagar o homem. E ele disse: eu roubei o compressor, por isso eu vendo por 200 euros. E eu disse: Senhor, e agora? Agora eu não posso mesmo. E alguma coisa dizia: não, aproveita. Você está precisando, tem trabalho, não tem um compressor. O compressor para arrumar ficava mais de 400 euros, aqueles que eu tinha de arrumar. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Mira, a oportunidade aí diante de você. Irmão, quando veio uma voz no meu coração e disse: é roubado. Porque aquele que apoia o erro é cúmplice do erro também. Aquele que compra coisas roubada também tem o mesmo castigo do ladrão, né? É assim as leis? Aqui também é igual. Então eu disse para ele: Senhor, não é que eu não posso.
eu não quero. Eu tenho os 200 euros, mas eu não quero, porque isso é roubado. Irmão, ele estatalou um olho de demônio para mim, ficou brabo comigo, começou a querer quase me bater. E eu comecei a falar de Jesus, do Senhor Jesus para ele. Eu disse, você tem que voltar a Cristo, você tem que... Eu comecei a pregar para ele, predicar para ele, irmão, o evangelho. Você tem que voltar para o Senhor, tem que se arrepender de o que você está fazendo. Isso é um pecado na presença de Deus. Ele disse, não, eu sou cristão. Eu sou cristão, todas as vezes eu chego em casa e peço perdão. Eu roubo, perdão, e peço perdão para Deus. Eu disse, não, assim não funciona. Você tem que pedir perdão, se arrepender e não fazer mais. Você está cometendo pecado voluntário, isso gera morte. Arrepende-te e cambia de vida, muda de vida. Eu preguei o evangelho para ele, irmãos, e ele saiu ouvindo e saiu bravo com aquela furgoneta e foi-se embora. Irmãos, e nada, Deus deu a vitória, abriu outros caminhos, Deus preparou um cliente que veio, que trouxe um carro, adiantou todo o valor e fui, consertei o compressor e louvei e glorifico a Deus e até hoje estou glorificando. Passou 30, 60 dias, apareceu um outro ritano, outro cigano, deixou o carro para pintar uma lateral e fazer um para-choque. Perdoa, irmãos. E no dia que eu tratei a data, ele veio pegar no dia e esse carro faltava montar o para-golpe, me liei ali, acabei que me atrasei algumas coisas e não tinha colocado o para-choque ainda no lugar. E esse senhor com outra pessoa começou a olhar, dizer que a pintura não estava boa, que está faltando brilho. Irmão, era muito difícil, era um salãozinho de 4x6, assim, de 4x6, muito pequeno. Então, essa pessoa começou a falar palavras doídas, começou a me falar palavras prejudicando a mim, porque você não está pronto. Eu falei, me perdoa, daqui 15 minutos está pronto, é muito rápido, eu coloco o para-choque. Ele não está faltando brilho, que isso aqui ficou uma merda, e começou a falar tantas coisas, irmão, e eu falei, Senhor, daqui 30 dias o Senhor traz, ou daqui uns 5, 6 dias que secar mais o verniz, traz que eu vou dar uma polida e vai ficar precioso. Mas ele disse que começou a reclamar, irmãos, eu já não aguentava mais. Eu estava assim cortando com uma radial, assim um suporte que eu tinha colocado no para-choque, e ele chegou bem pertinho de mim, irmãos, assim. O inimigo estava ali querendo fazer eu pecar, irmãos. Irmãos, por isso nós temos que estar em constante comunhão com Deus, para que cumprir a palavra, ireis e não pequeis. Irmãos, e ele começou a dizer umas palavras tão pesadas, e aquilo me subiu uma ira tão grande, irmãos, em mim assim, e eu olhei para ele, e o adversário falava no meu ouvido, aqui está tão pertinho de você, mete essa radial nele, corta ele no meio, irmãos. Santo Deus, irmãos, que subiu aquela ira, irmãos, por mais que nós somos servos de Deus, e eu fechei os meus olhos, estava com aquela radial assim, desliguei ela, irmãos, e clamei o céu e gritei alto, Deus, ajuda-me, irmãos, e bati aquela radial assim em cima, assim, gritei, Deus, 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 irmãos, tão forte assim, clamei o céu, ajuda-me, me dá paciência, Senhor. Irmão, e comecei a chorar, porque quando eu fico muito nervoso, eu choro, irmão, e chorei ali, irmãos, essa pessoa saiu, e eu clamei, comecei a clamar, comecei a sentir a presença de Deus, aquele nervoso se tornou em virtude, irmãos, e continuei, e falando, Senhor, eu preciso terminar essa missão, eu preciso vencer esta prova. Eu continuei cortando aquele suporte, coloquei o para-golpe, o para-choque nesse carro, chorando, clamando a Deus, glorificando o Senhor, irmãos, eles ficaram longe assim, irmãos. Terminei o carro, coloquei para fora, peguei a chave e coloquei na mão dele e disse, se você não quiser, não precisa me pagar nada. Ele arrancou do dinheiro, me pagou e falou assim, eu vou descontar só 50 euros. E eu falei, você desconta o que você quiser, mas não volta aqui mais, por favor. Ele, irmãos, falou assim, eu só não vou ajoelhar diante de você, mas eu quero pedir perdão para você, tudo o que eu fiz. Irmãos, quebrei o adversário no meio, irmãos, clamando a Deus. Então, assim que nós devemos, irmãos, fazer. Não estou aqui para me gloriar. Outras vezes também já errei nesse sentido.
já errei, já vezes que eu fiquei irado e pequei na presença de Deus, mas esses são as vitórias que já tive nas afrontas. Então, quem sabe você está passando por algo semelhante aí no seu trabalho, eu não sei, irmãos, Deus sabe todas as coisas e por isso Ele cobrou no meu coração de contar essas coisas. Então, o recado de Deus que o Senhor, o Espírito Santo coloca no meu coração aqui, irmãos, que colocou essa alegria de dizer, fica firme. Muitas coisas têm que calar e clamar e gritar diante de Deus. Demonstra o testemunho. É bom fácil amar aqueles que nos amam, mas é muito difícil amar aqueles que nos odeiam. Se alguém te pedir a sua capa e você tiver duas, reparte um. Essas são as partes difíceis de servir a Deus na graça e demonstrar que somos filhos de Deus. Então fica firme. Se no seu casamento a sua esposa às vezes quer tomada de um espírito para te afrontar, abaixa a tua cabeça e começa a glorificar e clamar o sangue do Cordeiro, que esse espírito tem que ir embora e o nome de Deus é glorificado. Então esses são testemunhos, não é uma obra, não são coisas difíceis que foi passada na minha vida, mas vai servir de reflexão, aleluia, para nós poder resistir o diabo e ele fugirá de nós. Que muitos dizem por aí, não, o inimigo tem que ficar debaixo dos nossos pés, se dá uma eu dou duas ou três, se fala uma eu falo duas. Isso não é resposta de cristão. O inimigo nós repreende ele, muitas das vezes repreende também com palavras, não é verdade? Sim, temos que repreender, mas nós repreendemos com amor e mansidão e muitas vezes no silêncio, glorificando a Deus. Então Deus que abençoa a todos, vamos estar juntos orando uns pelos outros e guardando a fé, a paciência e a caridade fraternal dentro dos nossos corações para vencermos o diabo. Como Jesus foi tentado no deserto, assim também ele venceu e nós venceremos, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus está em nós, aqueles que crer na sua, aleluia, no seu sangue poderoso e na sua, aleluia, vontade. A paz de Deus e que Deus te abençoe.